Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje, com 3 atrações maravilhosas. Muita cultura, muito divertimento. A Maria da Glória Coppi, que é historiadora, vai falar sobre um curso que ela está dando lá na Ameli. O Ayrton Centeno, jornalista, que eu tenho como referência, né, no jornalismo, vai falar sobre o Brasil de fato. E o Paulo, que é do Clube de Cinema, vai falar da situação, de como é que está o Clube de Cinema, que teve um up. Vamos começar com a Maria da Glória. Bom dia, Maria da Glória. Bom dia. Tudo bem? Alegria estar aqui com vocês, com os colegas. Me conta, Maria da Glória. Tu estás com vários cursos lá na Melina, hein? Então, essa proposta a gente começou a formular no ano passado, a partir de uma parceria com a ONG Temis, que visa popularizar o ensino de história. Né? A gente tem a história do Brasil e a história do Rio Grande do Sul muito fora das periferias, né? Muito fora da vida cotidiana das pessoas. Então, a proposta, a partir... Eu terminei um doutorado no ano passado, né? Trabalhei com história do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é isso, é trazer conhecimentos que hoje circulam na academia para o público leigo, né? Para pessoas que não necessariamente são especialistas, não necessariamente são escolarizadas, mas pessoas que têm interesse na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, a gente está com 2 turmas, né? Uma nas segundas-feiras, são encontros quinzenais, no Baden Café, Espaço Ameli, que é um espaço novo, maravilhoso, né? É uma turma pequena. E na Livraria Circula, também nas terças-feiras, na parte do auditório, que a turma é um pouco maior. Sempre às 6h30 até às 8 horas. E para qualquer nível de escolaridade. Então, nós vamos ter pessoas que não tiveram acesso à educação formal, né? Até pessoas que estão fazendo pós-doutorado ou doutores. Isso é muito bom, porque tem muita gente que tem vontade de voltar aos bancos escolares e não tem coragem, né? No ensino formal, elas não entram. Então, um curso opcional calha muito, vem muito a calhar, sabe? A proposta é uma didática alternativa, né? Por isso que chama prática de história. Não são aulas assim cansativas, onde eu falo o tempo todo. Não, a ideia é que as pessoas vivenciem a prática da história, a partir de alguns referenciais. Um deles é o próprio Marc Bloch, que é o grande historiador, né? Que funda um outro tipo de história, que é uma história das pessoas comuns, que sai a história dos grandes personagens, das guerras, e começam a tratar a história dos comuns, né, a partir de uma proposta francesa. O Marc Bloch tem uma vida trágica, ele termina sendo executado pelos nazistas, né? Ele morre, ele é executado, mas ele deixa como seu último legado esse que no Brasil, nessa tradução diz introdução à história, mas é o ofício de historiador. Então, a ideia é popularizar. O que é o ofício do historiador? Da onde que saem as histórias? Como é que saem as provas, né, para aquilo que a gente conhece como história? Né? Aí eu vou trabalhar com elementos, vou trabalhar com Debré, né, que é o grande pintor do Brasil do século XIX, que retrata o cotidiano. Então, a ideia é a gente trabalhar a vida cotidiana, né, de cada um de nós e como é que isso se relaciona com a grande biografia do país, com a grande política, com a economia, enfim. Eu acho bem importante, sabe por quê? Que as pessoas estão recebendo muitas informações via internet e não conseguem filtrar. Exatamente. Então, a história tem tantas versões que a gente não consegue dizer assim, bom, é isso ou aquilo, não tem rumos, tu entende? Então, tu está socializando um conhecimento que tu tens através do teu doutorado, e daí as pessoas conseguem se situar, né, nos diferentes momentos históricos do país. A história ela é, hoje, produzida por cientistas, né, por pessoas que
fazem um curso de história, que tem toda uma metodologia, que tem teorias, e como é que tu estabelece isso. Então, precisa ter fonte, né? Assim como jornalistas, né? Tem que ter fonte, tem que ter materialidade aquilo que tu está falando. Né? Então, o trabalho que eu gosto muito, que a gente vai trabalhar, é O Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling, que elas trabalham com um conjunto de documentos do Brasil, né? Elas fazem um apanhado geral, né, de cartas, de documentos oficiais, de pintura, de ilustração, para compor uma ideia de Brasil. Porque cada um pode ter a sua ideia, mas tem um consenso de algumas coisas, né? De como é que as coisas acontecem, por que elas acontecem. E isso ela tem uma base concreta, né? São provas, são documentos. São... Eu fico pensando, né, como esse curso ele é necessário hoje, num momento político que eu vejo que as pessoas parecem não estar mais dando importância aos fatos. Então, a pergunta que eu te faria, já tomando essa liberdade, é: existem fatos? Existiram fatos? Existem fatos, né? E provas. Ou outra, né? ou um acréscimo, uma pergunta. Hoje é um tempo em que cada um tem o seu fato, cada um tem a sua verdade, porque é uma espécie de verdade customizada. As pessoas querem aceitar, por exemplo, que a Terra é plana. E isso é um fato, digamos, que remonta a Aristóteles, que não é plana, passa por Copérnico, enfim. Né? Mas, no entanto, 11 milhões de brasileiros hoje tratam a Terra como plana. Nunca se imaginou isso. No entanto, agora, essa ideia de que cada um, com as redes sociais, que tem um papel preponderante nisso, cada um aceita a verdade que ele dá na telha, que mais lhe agrada, que mais lhe conforta. Sempre uma versão da realidade, né? Exatamente. A gente está no limite, o que é fé, né? Aquilo que eu acredito, né? E o que é ciência, né? A fé, a fé cabe aquilo que eu quiser acreditar. Agora, a ciência ela tem sua metodologia, sua base, né? Suas teorias, e elas precisam ter provas, né? Como a justiça, né? O modelo de justiça. A justiça se baseia em provas. Precisa né? provas, não apenas convicções. Não, ela tem que ter materialidade. Oportuno. E, nesse sentido, a arqueologia foi muito importante para os novos estudos de história, porque surgiram a possibilidade de, a partir de artefatos, de se reconstituir, né, o que seria uma sociedade a partir da sua base material. Então, as pessoas elas acreditam no que, né, lhe vem na telha, mas existe uma comprovação científica necessária, que é uma conquista da humanidade, né? Tem a ver com o iluminismo, tem a ver com o renascimento, tem a ver com um conjunto de eventos da cultura humana, né, que criou bases para a gente dizer, o Brasil ele tem um processo de colonização, que ele foi um processo escravocrata, né, que trouxe gente da África, que escravizou índios. Isso tem prova, né, isso tem materialidade. E o Debré é uma dessas materialidades, porque ele esteve no Brasil, teve uma longa temporada aqui, e ele retratou isso. Claro que tem todo o olhar do artista, né, as suas impressões dos seus alunos, mas, a sociedade colonial está retratada ali. É importante também, porque é o olhar do estrangeiro. É alguém que não pertence àquela realidade, que está examinando aquela realidade. Como se fosse um cientista, digamos assim. É alguém que está pensando aquilo de fora, que é muito interessante ter esse olhar também. E nós tivemos muitos cientistas que trabalharam aqui, viajantes, a gente teve um conjunto de pessoas que vieram para a América. Né? O Saint-Hilaire, nosso, porque ele esteve no Rio Grande do Sul, então a gente tem uma proximidade com ele, retratando a história do Rio Grande do Sul. E esses franceses, vários deles franceses, vieram para cá com um olhar de descobrir a América, o que estava acontecendo aqui, que sociedade era essa. E essa sociedade influencia o pensamento francês, né? Vai influenciar o Rousseau, vai influenciar o Lévi-Strauss, né? Então, a partir desse olhar de fora e essa relação com o local, e como é que isso interfere aquele pensamento europeu lá também. Ayrton, eu te conheci como editor na Abril, né?
Na verdade, na Abril eu trabalhei como repórter. Repórter na Abril. Como não repórter lembro na de lá. Abril. Mas tem uma trajetória no meio jornalístico muito intensa, muito grande, né? Eu vim para Porto Alegre, trabalhei em vários veículos e tal. Curiosamente, nunca trabalhei no Jornal Diário em Porto Alegre. Nunca trabalhei no Correio do sim, Povo, sim. nem na Zero Hora. Sim. Nem trabalhavas... no Jornal do Comércio. Eu comecei a trabalhar para revistas, como sucursais, Sim. e trabalhava no Cojornal, no glorioso Cojornal, que durou 8 anos fazendo jornalismo alternativo, Sim. e que é um jornalismo muito interessante, no meu entendimento, e que é um jornalismo que tem uma ligação muito forte com a história. Porque, graças ao editor do Cojornal, o Elmar Bones, né, o Cojornal, em determinado momento aliás, desde o início, praticamente desde o início, ele começou a tratar de temas de história. Tratar de temas de história, porque, como nós vimos, é preciso fazer um parêntese aqui para dizer que isso tudo aconteceu durante a ditadura. Sim, sim. E durante a ditadura, tu não poderia bater de frente. Então, tu tinha que, sinuosamente, procurar uma maneira de tratar de um determinado assunto. Eu dou um exemplo da ligação do Cojornal com história, entre outros tantos. Havia uma discussão, não se podia falar em greve. No entanto, aproveitando-se um gancho do aniversário, coisa assim, o Cojornal fez uma matéria sobre a grande greve de 1917. Era 1917. Sim. Né? Era uma matéria de enfoque histórico, mas que tratava o tema greve. Resgatando. Isso. Não se podia falar da ditadura, questionar a ditadura brasileira. Mas naquele momento histórico, havia uma constelação de ditaduras de direita na América do Sul. Então, o Cojornal fez intensamente matérias sobre a ditadura uruguaia, a ditadura chilena, a ditadura argentina, né, com muito mais capacidade de se movimentar por dentro desses assuntos, né? A ditadura paraguaia, a ditadura da Bolívia e assim por diante, né? Então é um jornal, digamos assim, muito, por esse aspecto, muito latino-americano, né? De cobertura, e no caso do Brasil, tratando dos assuntos pela via histórica, como esse caso da greve de 1917, para falar de greve. E como é que tu chegou no Brasil de fato? No Brasil de fato, eu fui convidado para trabalhar, para me juntar a essa experiência. O Brasil de fato aqui, outro parênteses, o Brasil de fato que nós estamos falando é o Brasil de Fato do Rio Grande do Sul. Ah, sim, sim. Tá? Para o Brasil de Fato, essa edição que está aqui, essa edição quinzenal do Brasil de Fato, existem edições regionais do Brasil de Fato em 9 estados. Assim como essa. Então, esse aqui é o Brasil de Fato, RS. RS. E assim tem o Brasil de Fato do Paraná, de Minas, do Rio, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba. Não tem nenhuma que centralize. Ela é centralizada? Ela é centralizada em São Paulo. São Paulo é o centro do sistema. Sim, sim. Né? São Paulo, que já teve um jornal impresso, hoje não tem mais jornal impresso, mas tem um site muito poderoso, digamos assim, que São Paulo dá o comando dessa rede de tabloides. E tabloides que também se expressam através da internet em sites. No caso, a Kátia é responsável, e o Marcelo são responsáveis pelo site do Brasil de Fato, RS. RS, sim, sim. Que tem atualização diária. Que é muito importante. Então, a sede, digamos, é São Paulo. Outro parêntese e outra particularidade e outra ligação ao Rio Grande do Sul. O Brasil de Fato, jornal nacional, nasceu aqui. Em Porto Alegre. Nasceu aqui durante o Fórum Social Mundial. Ele foi lançado. Faz render, né? Exatamente. Durante o Fórum Social Mundial, ele foi lançado aqui e ele existiu durante, creio, 10 ou 12 anos como impresso, circulando no Brasil inteiro, né, num formato standard. Né? Depois, chegou-se à conclusão que seria mais eficaz se nós tivéssemos edições regionais tocadas pelos estados e um grande site, como acontece hoje. Né? O Brasil, de fato, nasceu aqui no auditório Araújo Viana, foi lançado, numa mesa que eu acho que é uma mesa que raramente se consegue
coisa parecida no mundo. Nessa mesa do Brasil de Fato estava o Sebastião Salgado, estava os franceses, estava o Eduardo Galeano, estava o Leonardo Boff, creio, estava o Olívio Dutra, que na época era governador de Estado, né? Então, e pessoas da França, dos Estados Unidos, da Índia. Então, era um corpo extraordinário. A mesa que se fez no Araújo Viana tinha umas 20 pessoas. Né? Estava a Leida Guevara, filha do Che. Né? Foi muito importante. E aí foi lançado o Brasil de Fato. E aí a gente teve uma cena que foi muito interessante, assim, que foi a cena o quê? O Sebastião Salgado, na mesa, e um dos grandes fotógrafos da história da fotografia no mundo, o que ele faz? Ele pega a sua pequena Leica, assim, Sim. sua pequena Leica, sai da mesa e começa a fotografar. Sim, um negócio muito, chega a ser comovente. Assim, registrado para a história. Exatamente. Ele deu conta da importância. Exatamente. Foi um período magnífico. A gente via a história sendo feita. Né? Fantástico. Eu acho que isso é um marco na história de Porto Alegre. Né? Espero que volte. Esperamos todos. Depende do eleitorado? Eu creio que sim. Então, voltando ao Brasil de Fato, então, hoje são 9 edições regionais, a expectativa é de mais uma ou talvez 2 edições regionais no Brasil. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte: o Brasil de Fato, hoje, é o único jornal popular, né? Não popularesco, popular, digamos assim, dedicado às causas populares, envolvido com as causas populares, com a causa da moradia, com a causa da saúde, da educação, enfim, a circular no país. Né? Porque a imprensa, digamos, empresarial, não cumpre esse papel. Sim. O enfoque cabe ao Brasil, de fato, e a bloglosfera progressista, digamos assim, noticiar as greves, por exemplo. Dos petroleiros, por exemplo, que não saía nada. E o Brasil, de fato, intensa. Exatamente. O problema é o seguinte: existia aquela frase famosa, atribuída a Washington Luiz, que dizia o seguinte: a questão social é um caso de polícia. É uma frase lá da primeira metade do século passado. Hoje, para a nossa mídia, a questão social é um caso de engenharia de trânsito, porque só tratam do problema do tá bloqueada a rua porque tem uma passeata, está bloqueada, mas tu não sabe que é agora está liberado, agora pode passar. Envolvido. É um negócio completamente absurdo, e o surreal, de pessoas, esse tipo de tratamento. A porcentagem de pessoas que estiveram é assim e a brigada diz que é assado. Só isso que aparece. Então, é uma cobertura, na melhor das hipóteses, muito burocrática, e, na pior das hipóteses, tremendamente tendenciosa. Sim. Então, o Brasil de Fato, ele cumpre esse papel de ser um jornal popular, digamos assim, que dá um outro enfoque a esse drama do nosso cotidiano, um drama social do nosso cotidiano, e que é importante. Uma última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: a imprensa empresarial enche a boca para falar em pluralismo. A primeira coisa que fala é pluralismo. Agora, não existe nada de pluralismo na imprensa hegemônica desse país. Você vê que que essa imprensa tem a mesma opinião formada sobre tudo. Sim. Né? A mesma opinião formada sobre tudo. Você vai ver num jornal, o enfoque daquele jornal, vai ver a Folha, o enfoque da Folha é o mesmo enfoque do Globo, com nuances. Né? Que, por sua vez, é o mesmo enfoque do Estadão, com nuances, mas no âmago é a mesma coisa. Eu vejo, inclusive, que nem falando de política econômica de esquerda, mas falando de uma política capitalista que até 10 ou 20 anos atrás era respeitável, hoje parece não ser, que é a política industrial. Exatamente. Hoje a política econômica é eminentemente financeira. Na política industrial que fez a glória da Coreia do Sul e da China e provavelmente será da Índia, mas não é do Brasil. No Brasil, a política econômica que se discute é eminentemente financeira. Então, a coisa ficou muito mais restrita do que se pode imaginar, que, de repente,
a imprensa progressista tenha que adotar a defesa de políticas capitalistas de desenvolvimento, defendendo a indústria nacional, como Roberto Simonsen fez em 1940, enfim, contra as posições de Eugênio Goudin, enfim. Vai ter que defender a Fiergs, a Fiesp. O pato. Impressionante, mas, enfim. Paulo, Como a história é móvel, né? Paulo, vamos Fala. conversar um pouco sobre o Clube de Cultura. Clube de Clube de Cinema. Clube de Cinema. Clube de Cinema é um velhinho vivo e sacudido. Sim. Em 13 de abril faz 72 anos. É obcecado por história e é obcecado, obviamente, por cinema. Né? Ao longo desses 72 anos, nós tivemos muitas fases, altos e baixos. Eu estava comentando antes que, há uns 3 anos atrás, tivemos uma assembleia dramática, pelo menos está nas atas, né? De que uma dúzia de pessoas se reuniu numa assembleia num sábado de manhã para, eventualmente, discutir se o Clube de Cinema deveria continuar. Então, houve uma mudança de diretoria e essa nova diretoria, da qual eu sou secretário, a gente está fazendo um trabalho de recuperação. Nós estávamos com 20 sócios pagantes, já subimos para o dobro disso, mais os remidos, saímos de 20 para 60 sócios no total. E estamos ainda nos recuperando. O Clube de Cinema tem sede própria? Ele já teve na sua história, graças a gigantes como Alberto André. Sim. Nos foi dado lá nos anos 60, início de 70, uma salinha na Ari. Marina. Graças. Tem várias salas, né? O nosso grande fundador é o Paulo Fontoura Gastal. Isso, eu ia comentar isso. Durante 40 anos, o grande crítico de cinema do Correio do por que vocês Povo, perderam essa fundador sala? do Caderno 2. Eventualmente, na minha opinião, se perdeu até por falta de uso. Né? Porque, sim, havia um local para se reunir durante a semana, mas, basicamente, as pessoas não podiam, porque o associado típico do Clube de Cinema não é um crítico de cinema, nem um cineasta, embora, ao longo da história, críticos de cinema, como Goida, Luiz Fernando Becker, o Túlio Becker, o Luiz César Cosati, e eu gostaria de me incluir, porque eu também sou um crítico de cinema que está tentando subir de padrão ao lado desses grandes. Todos nós somos críticos, vários cineastas, atores já fizeram parte, mas o associado típico do Clube de Cinema é o professor aposentado, eventualmente o operário, o estudante. Em resumo e em comum, né? as pessoas que adoram cinema... É o amante do cinema. É bem diversificado, É o cinéfilo. né? É o cinéfilo. Bem diversificado. Eu acompanho as sessões. A gente tem uma bem coisa. interessante. Já tivemos 2 presidentas, né, ao longo da história. Existe, sim, uma certa desproporção, eu diria. Há razões históricas para isso, Maria da Glória, mas ele está bem aberto. Mulheres, homens, brancos, negros. Né? Nós temos uma associada, que é a Marianita, né? A Marianita é uma guerreira. Que é uma guerreira e que nos apresentou, e que é a nossa associada honorária, né? De tanto que ela é difícil de assistir um filme, porque ela nunca fica parada. Ela fica recepcionando as pessoas. Ela fica recepcionando, ela fica fazendo coisas. Mas todos nós temos uma função, né? Temos uma função. E a gente se reúne, basicamente, todo sábado de manhã, entre janeiro e dezembro, né? Com algumas folguinhas, algumas Onde é que falhinhas. vocês se reúnem? Nós temos cerca de 6, 7 salas conveniadas. Sim. E o nosso Carlos Eduardo, que é o nosso diretor de programação desta gestão, ele monta entre segunda e quarta-feira a sessão, e a partir de quarta a quinta a gente divulga entre os associados e eventuais convidados onde vai ser. Sempre é num sábado a partir das 10 da manhã.
E aí pode ser na Casa de Cultura, pode ser no Farol Santander, na Cinemateca Capitólio, nos Cine Bancários, Sim. e em várias outras salas ali no Espaço Itaú de Cinema, no Bourbon Country, que é associado a gente, e a gente vai variando de local para local e tenta assistir assim o Carlos Eduardo, o programador, por orientação do Márcio, que é o novo presidente. Eu, como secretário, sou o que se chama no cinema de Severino, em homenagem à força de trabalho nordestina. Sempre existe uma caixa para carregar. Então, sou eu que carrego as caixas. Mas o Márcio orientou o Carlos Eduardo exatamente para diversificar ao máximo a programação. Então, só esse ano, entre janeiro e março, nós vimos uma quantidade que normalmente ninguém assiste, por mais que goste de cinema, de filmes chineses, russos, franceses, americanos também, mas Sim. um tipo determinado de cinema americano. Enfim, Independente. o independente, que é diferente do hollywoodiano, enfim, que é um cinema mais comercial, mais mundial, enfim. Mas a gente procura assistir de tudo. E, eventualmente, a gente consegue trazer um convidado, muitas vezes faz parte da equipe de um filme que nós vamos assistir, para ele, depois da sessão, fazer um bate-papo, uma conversa amiga entre a audiência e ele sobre o filme muito bom. recém-visto. A Muito gente bom. faz um pouco de tudo. As sessões são abertas para As sessões qualquer são participante? abertas apenas aos associados, mas nós convidamos muitas pessoas. Né? Muitas vezes a gente diz assim, olha, Maria da Glória, se tu puder... esse é o grande dificultador do Clube de Cinema, as sessões são pela manhã. Cinema Né? pela Então, manhã. sábado de Sábado. manhã, eventualmente uma segunda sessão no domingo, às 10, 10h15. Muita gente promete, mas não consegue cumprir por causa do jogo de basquete da madrugada, da festa de 15 anos, da festa lá da vovó, e quando vê a corda já é 9h45. Esse é o grande Perder o desafio cinema. do Clube de Cinema, trazer as pessoas. Mas as pessoas têm vindo. Deixa eu acrescentar um subtema, digamos, que eu acho que os nossos colegas de mesa vão aprovar. Assim, nós estamos numa semana especial, entre o 8 e o 14. Sim. Semana da Mulher. Bom, o último Brasil de Fato Rio Grande do Sul traz uma matéria na Associação de Cultura sobre as diretoras mulheres, que eu acho um tema muito interessante, especialmente para abordar nesse momento que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo. Né? E isso foi, em parte, talvez, impulsionado pelo acontecimento chamado Democracia em Vertigem, dirigido por uma mulher, pela Petra, e aí se trouxe outras mulheres, algumas gaúchas, por sinal, a Ana Luísa Azevedo, a Liliana Sulbach, que fazem documentários ou fazem ficção. E nós temos um caso da TT Moraes. Oi? A Camila não entrou? Eu acho que era citada também. A TT Moraes, ela fez 2 filmes sobre a questão da Fazenda Anônia, 2 documentários, Terra para Rose e O Sonho de Rose. Então, é muito importante. Então, as mulheres têm uma tradição forte já, posso dizer, no documentarismo e também na ficção. Né? Isso é uma coisa interessante, porque internacionalmente também está acontecendo esse mesmo processo, né? Com vamos notar a palavra, hollywoodianamente ou não. Né? Tem essa tradição. O Clube de Cinema e as cineastas mulheres. Bom, em primeiro lugar, hoje tem pelo menos 2 filmes, até estamos concorrendo. O Clube de Cinema, em parte, não é bem, uma cria nossa, que é o Academia de Musas. Né? O Academia de Musas está lançando hoje um filme de diretora mulher, às 20 horas, lá no Capitólio.
enquanto que nós, na Redenção, estamos lançando o nosso convênio, o terceiro ano do nosso convênio com a universidade, com filmes da nova Hollywood dos anos 70, com o McCabe e Mrs. Miller, que a gente tinha conversado Sim. previamente. É o chamado Antifaroeste. Onde homens são homens. O título em português é machista e o filme é feminista. É algo quase que inexplicável, né? Mas é chamado de Antifaroeste, é de 1971, é do Robert Altman, e eu brinco um pouco com os Academia de Musa, que ele foi um pouquinho apadrinhado pelo Clube de Cinema, porque vários colegas que criaram o Academia de Musas passaram algum tempo criando o seu gosto de cinema no Clube de Cinema. Resolveram sair e fazer um exclusivamente para fazer estudo das cineastas e do cinema realizado por mulheres. Então, eles têm também eles se reúnem também sábado às 10 da manhã. Então, não tem como participar dos dois. É uma brincadeira que a gente faz, né? A gente diz, a gente vai lançar um filme melhor que vocês, e elas berram, duvido, o nosso é melhor. Uma concorrência amigável. É uma concorrência hiper amigável, super saudável. E o Academia de Musas já tem vários anos e está agitando um bocado e mostrando cineastas do mundo inteiro e também cineastas brasileiras, gaúchas, né? A Camila Moraes é uma favorita pessoal, eu a conheço, assim como a Ana Azevedo e a Liliana Sulzbach. Todas elas lançaram filmes em sessões do clube e foram super bem recebidas, os debates se estendiam. Muitas vezes eu tomo a tarefa de ser o mediador, e, às vezes, eu tenho que barrar perguntas porque o pessoal da sala já está dizendo o nosso horário comercial já está chegando, tem que limpar a sala para o cliente comercial. Né? Porque a gente começa às 10 e, quando vê, já está às 2 horas, começa às 3 da tarde a sessão. Mas a gente tem feito uma abertura e, assim, com o melhor dos espíritos, conversando com a cineasta mulher, que, sem fazer nenhum tipo de demagogia, tem um olhar diferente. Tem um olhar, é um olhar meticuloso, é um olhar assim abaixo da pele, é uma coisa assim, enquanto talvez eu faça uma generalização aqui, peço perdão por isso, o cineasta homem está mais preocupado, mesmo aquele mais simbólico e tal, com a ação. A cineasta mulher parece ter uma obsessão pela atmosfera, pela sutileza, pelo não dito, que faz parte do dito, né? Enfim. Então, é uma contra-estética muito interessante, muito rica, que rende debate, né? E que os associados adoram. Enfim. Glória, me diz uma coisa, como é que estão as inscrições para não chega a ser palestras, encontros, para as práticas em história? Está super interessante, porque eu tive que abrir a segunda turma no Armeli. Eu pensava em fazer uma turma experimental e ver como ia acontecer, porque eu estou experimentando uma metodologia, né? Inspirada em Paulo Freire, na Maria Montessori, né? Uma adaptação da Maria Montessori, que trabalhou com uma proposta infantil. Estou pensando isso para adultos, né? Sim. Então, achei que a gente ia fazer uma turma experimental e mas eu já tive que abrir a segunda turma, das segundas-feiras, ali no Ameli. Dá o endereço, é Vieira de Castro. É Jerônimo de Ornelas. Jerônimo de Ornelas, ela na esquina, ali, é uma esquina bastante conhecida, perto do Hospital de Clínicas. Sim, né? sim. É um café que abriu uma sala, né, para encontros. E a livraria Circula é ali na Oswaldo Aranha, em frente ao Instituto de Educação. Sim. Então, locais de fácil acesso. Fácil acesso.
Então, eu pensava, quem vai se interessar por um curso de práticas em história, né? E vocês foram também meticulosas, fizeram uma mala direta e tal. É uma coisa muito artesanal, né? Eu estou fazendo pessoalmente todos os passos, né? Até o material que a gente vai usar foi uma amiga que produziu, a Dedé, que é uma artista porto-alegrense. Então, a gente está trabalhando Explica as sacolinhas para a gente. Tão bonitas. Tão lindo, tão bonito. A ideia é trabalhar o Brasil e temas brasileiros, né, nos seus detalhes, já que ele falava das diretoras e os seus detalhes, o universo feminino e os detalhes. Então, a ideia é que a gente pode, como o Glauber Rocha, com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, é uma caderneta, uma caderneta na mão e uma ideia na cabeça. E a gente partir do que é a nossa biografia em comum, né? Então, a partir do próprio nome, né? Eu sou Maria da Glória Lopes Coppi. A partir disso, eu já tenho um universo aí. Sim, né? sim. Eu já tenho uma origem portuguesa, junto com uma origem alemã, do local que eu nasci, né? Da minha origem familiar, e como é que isso se cruza com todo o processo de imigração para o Brasil, dos alemães, dos italianos, dos franceses, dos holandeses. Alguns que a gente sabe bastante, né? Como a migração alemã, a gente tem isso bastante documentado, enfim. Os alemães gostam, né, desse registro do seu percurso pessoal. E a gente tem outras etnias que são apagadas, né? Todas as etnias africanas, as etnias indígenas, né? Todo o que foi o nosso processo com relação aos guaranis, as missões religiosas, os minuanos, né? Como é que os minuanos se relacionam com esses primeiros portugueses. Então, a ideia é essa, a partir da vida de cada um, buscar o que é essa nossa história, especialmente a história do Rio Grande do Sul, que ela é uma história masculina, né? Se a gente pega os livros do Rio Grande do Sul, são os feitos militares, né? As conquistas de guerra, né? O exército brasileiro ainda comemora a Guerra do Paraguai, né? Então, esses grandes massacres americanos, a gente vai trazer de uma outra perspectiva, né? De o que foi a luta desses povos de sobrevivência, né? De conquista de liberdade, de conquista de independência, e como é que as mulheres participam de uma sociedade que é muito marcada pela masculinidade. Né? Quem vem para cá são exércitos de ocupação. Mas me conta, essa sacolinha o aluno vai receber? Isso é uma taxa, né? Uma taxa de material individual, que eu estou, claro, subsidiando um pouco. Que ela está propondo. Eu estou... como a gente pode observar, ela é um curso muito acessível. Sim, é uma taxa bem pequena, né? Eu achei. A ideia é equiparar com uma ingresso de cinema da segunda-feira, né? Que legal. Então, muito bom. A aula avulsa, ela é R$20, né? No Amelie um pouquinho mais, é 25. Ela pode fazer avulso ou pode fazer o curso todo, né? Eu não sei se vai sobrar aula avulso, vai sobrar ingresso avulso, porque Sim, as tem pessoas... número X. As pessoas, tem vagas limitadas, são 45 vagas na Circula e 25 no Amelie. Então, mas a ideia é isso, que a pessoa possa participar e fazer, né, o seu exercício de história, com a sua caderneta de campo, né, com a sua referência pessoal, né, de sua vida, e fazer esse contraste. O que o Saint-Hilaire dizia, por exemplo, Janice, o que eram os negros no Rio Grande do Sul? E essa descrição em comparação do que é o relato de uma família de negros no Rio Grande do Sul, né? E a sua relação com o mercado, com a venda de produtos alimentícios. Então, bater o texto clássico temporal agora. Com a vida das pessoas. Contemporâneo. Né? O que é a colônia de Sacramento e toda a disputa pela colônia de Sacramento, que tem a ver com as missões, isso aí afeta a minha família, que é de origem da colônia de Sacramento. E assim com cada um de nós. Né? A vida pessoal cruzada nesse grande cenário político nacional e a sua relação com o universo europeu e com com essa exploração que a Europa faz da América. Né? Mas ainda há vagas para... Temos ainda algumas vagas. Como é que a pessoa faz para se inscrever? É por via WhatsApp ou então por Facebook, né? A partir do meu nome, Maria da Glória Lopes Coppi, me acha no Facebook, ou pelo telefone. Esse Coppi para as pessoas. Com K de que bom, O de ovo,
P de pato e P de pato. E por WhatsApp, né? Que aí eu dou o número, Pode dar o número, 99-915-6047. Então, é um processo... Pode repetir o número. 99-915-6047. Tá ótimo. E eu estou fazendo tudo pessoalmente, né? Porque é um pouco Os buscar... custos também, né? E um pouco buscar outras alternativas, sabe? Aqui vocês estavam falando a respeito, né, dessa produção econômica, do capitalismo, da indústria e tal. Eu acho que a gente precisa pensar outra forma de vida. Né? E aí os índios brasileiros são referência nisso. Né? Uma referência que eu adoro, trouxe aqui, é o Ailton Krenak, que é o grande cara da Constituinte de 88, né? Que, a partir do movimento indígenas, consegue estabelecer direitos para os indígenas brasileiros em 88. Né? Então, algo muito recente. E os indígenas têm outra proposta de civilização que não tem a ver com a indústria, que não tem a ver com a exportação, não tem a ver com a mineração. Bom, vamos pensar outras alternativas. O movimento feminista tem a ver com outra forma de organização. Né? As mulheres vão pensar outros modelos. Né? As mulheres vão pensar fazer jornal feminista, outro protagonismo, né? Outra forma de organização que tem a ver com os partidos, em alguma medida, mas não é só isso. É outro, tem a ver com o sindicato, mas é para além disso. Né? Então, acho que a gente está nesse momento de crise, que é uma crise mundial do capitalismo, que nos cabe pensar outras coisas, né? Sair dos nossos modelos que fracassaram. Né? O consumismo capitalista está esgotando o planeta. Então, a gente tem que ter outra alternativa. E revisitar a história nos possibilita isso, pensar como as pessoas resolveram as suas crises, né? Como as mulheres russas têm a ver com a Revolução de 1917, né? Que derrubou, né, um sistema monárquico, absolutista, que estabeleceu uma outra forma de organização. E lá elas conquistaram o direito ao aborto, conquistaram o direito ao trabalho, a jornada de trabalho, a escolarização de crianças, né? Criaram uma outra coisa. E eu penso que está no nosso tempo criar um outro modelo, né? E que, para isso, a gente precisa conhecer experiências, né? Conhecer outras propostas. Os indígenas brasileiros hoje estão na vanguarda internacional de um novo modelo, de uma sociedade que se relaciona com a natureza, que pensa de uma outra forma, que não é na destruição, na devastação. Então, acho que é um pouco... tu perguntava, né, como é que estão as inscrições, e eu acho que as pessoas estão pensando nisso e com vontade de fazer esse seu resgate pessoal para a gente ver o que a gente fez, o que deu certo, e aprofundar o que não deu conhecimentos, certo. Né? E a troca vai ser muito bonita entre as pessoas. E é uma coisa presencial, né? Uma proposta presencial onde as pessoas vão se conhecer, vão trocar experiências entre quem sabe muito e quem sabe muito em outros temas, né? Então é um pouco essa ideia da vivência, de encontrar, de reunir, de ler, né? A gente vai trabalhar uma bibliografia impressa, né? Imagens. É um outro universo que não é só a individualidade do telefone celular, do computador, eu comigo mesmo e me relacionando com aquela frieza da pessoa à distância. Não, uma ideia é da proximidade. E por isso que ela é uma ideia freiriana e montessoriana, porque é uma coisa do viver junto, da troca pessoal, interpessoal, de convivência. Ayrton, as pessoas têm possibilidade de fazer assinatura do Brasil de Fato? O Brasil de Fato tem uma característica muito especial. O Brasil de Fato é distribuído gratuitamente. Né? Mas as pessoas podem ser amigas do Brasil de Fato. Pode acessar o site do Brasil de Fato e ali encontrar o caminho para ser, digamos assim, um amigo do Brasil de Fato e resolver colaborar com o valor, que pode ser a partir de R$20, para a manutenção do jornal, porque ele é distribuído gratuito. Como é que ele funciona? Até eu gostaria de explicar isso. O Brasil de Fato... o Brasil de Fato, como estão falando agora, estão falando do Brasil de Fato impresso. Sim, no Rio Grande do impresso. Sul. Depois a gente fala do virtual. O impresso. Como é que ele funciona? Ele, digamos assim, tem uma espécie de
mutirão de distribuição. Sim. Ele vai a 220 cidades do Rio Grande do Sul, é quase a metade das cidades do Rio Grande do Sul, que eu acho uma façanha, Sim. né, porque é difícil. Como é que ele chega? Ele chega através dos sindicatos, dos movimentos, das pessoas mais engajadas que fazem a distribuição. Ele fica à disposição na sede dos sindicatos, dos movimentos, nas universidades. Sim. E aqui, em Porto Alegre, né, ele é distribuído nas paradas de ônibus, no metrô. Ele procura atingir, essa é uma proposta muito ambiciosa e difícil de ser realizada, porque ele tenta, ao mesmo tempo, atingir o trabalhador, o cara que está pegando o metrô para ir para casa, ou está chegando para ir trabalhar na parada de ônibus, e, ao mesmo tempo, ele quer chegar na universidade. E, além disso, ele vai chegar no trabalhador mais organizado, no trabalhador do sindicato, no movimento. A gente já tem uma clareza, além daquela clareza que possui o sujeito que está entrando no metrô e que nunca ouviu falar nisso, não tem, digamos, um vínculo associativo e tal, o que nos leva a uma dificuldade de comunicação, né? Porque nós não somos um veículo direcionado a um público só, que nos facilitaria a vida. Tipo assim, é um veículo direcionado só ao trabalhador que precisa saber, desde o início, o básico. Né? Não, nós temos que falar para esse trabalhador tentar fazer matérias mais curtas, ao mesmo tempo, nós temos que falar com o universitário da classe média, que sabe aquilo tudo, que vai ser entediante tocar naquele assunto a partir do marco zero. Então, o que a gente tem tentado fazer? Ao mesmo tempo, tem tentado fazer um jornal mais atraente, com mais fotos, com mais gráficos, com mais espaços brancos, com matérias mais curtas, porém, com substância. Porque nós temos que falar... Por exemplo, eu falei há pouco a questão da greve como um caso de engenharia do trânsito. Se nós não falarmos na greve, quem vai falar? Sim. Se nós não elencarmos, digamos assim, por que as razões, o fundamental do jornalismo, por que as pessoas estão em greve? O que fez com que elas fossem à greve, seja qual categoria for. Você tem que contar isso, tem que contar como está indo a greve. Né? Se nós não fizermos isso, é óbvio que a imprensa empresarial não vai fazer. Então, nós temos que tratar desse assunto e não faz. E tem que tratar dos demais assuntos. Então, claro, é uma peleia difícil, mas que nós estamos engajados nela aí para o que der vier. Certo. Paulo? Nós temos um site, uma página no Facebook, Clube de Cinema de Porto Alegre, Clube de Cinema de Porto Alegre. A partir de, geralmente, quarta ou quinta-feira, mais tardar, nós criamos o evento. E o evento é a sessão que se segue, né? A próxima sessão. Então, o evento atual é hoje de noite, todos estão convidados, é entrada franca, na sala Redenção da Universidade Federal, 19 horas. Né? Então, eu faço uma pequena apresentação, a gente começa a assistir já o primeiro filme dessa terceiro ano do convênio, que é sobre a nova Hollywood, como eu disse, o anti-faroeste Quando os Homens São Homens, originalmente McCabe and Mrs. Miller, com Warren Beatty, com Julie Christie, dirigido, é um filme de 71, dirigido pelo Robert Altman, e nós teremos sempre toda segunda-feira, toda segunda terça-feira de cada mês, até dezembro, além desse, mais 9 filmes desse período, dos anos 70, da nova Hollywood, que era praticamente produzir uma obra-prima por semana. Foi um período muito rico do cinema americano. Os gloriosos anos 60 e 70. Algo foi maravilhoso. Depois a coisa foi escasseando, até agora eles têm que encontrar filmes na Coreia do Sul, né, como Coringa. Aliás, Coringa não, como Parasita. E, de vez em quando, eles geram um Coringa. Né? Sim, então, no México. O México, sem dúvida. Roma. Né? Iñárritu, Brasil, Del Toro. A Vida Invisível. Brasil, A Vida Invisível. Né? Então, existe uma série de filmes. E estão todos convidados, inclusive para a sessão, vamos chamar clássica, de sábado pela manhã. Estará até quinta-feira lá na página do Facebook do Clube de Cinema de Porto Alegre. Nós temos uma anuidade de R$ 170 para
com todos os convênios, assistir de 40 a 60 filmes por ano. Mais ou menos isso se dá. Eu só preciso que o convidado disse, eu quero participar. Ele tem que superar a barreira da madrugada de sábado, né? Acordar um pouquinho antes das 9h30, preencher uma ficha para a gente poder se comunicar por WhatsApp, e-mail, etc., porque aí os associados todos recebem essa informação complementar para não se perder, e o pagamento da anuidade, e você está aceito de braços abertos no Clube de Cinema, porque hoje o Clube de Cinema ele já não é mais a característica do início, lá em 1948, quando ele foi uma reunião, eu diria, da intelectualidade de Porto Alegre. Oswaldo Goidanich, Paulo Fontoura Gastal, Vitório Gueno, Moacir Scliar fundaram o Clube de Cinema. Depois, nos anos 60, muita gente que fez uma espécie de pit stop para brilhar depois no Rio de Janeiro e São Paulo, como Ita Lanandi, Paulo José, enfim, foram todos associados do clube. E, ultimamente, a gente encontrou uma espécie de nicho entre o cinéfilo mesmo, né? As pessoas que se reúnem no nosso clube não necessariamente vão estudar cinema, isso, por exemplo, é o Academia de Musas, né, que estuda o cinema. Nós vamos lá para apreciar e conversar sobre cinema, além de vê-lo. Essa programação a programação anual está no site, definida já? Ela é definida de semana a semana, sim. com o que é Claro. exibido na quarta e na quinta-feira. Mas, se tu verificar os eventos anteriores, vai ver assim uma diversidade e numa qualidade muito alta, sem nenhuma demagogia. A gente tem visto filmes franceses, russos, chineses, americanos e brasileiros de altíssima qualidade. Maria da Glória, as tuas considerações finais. Queres Foi fazer um convite para as pessoas? uma alegria, então, estar aqui, agradecer o convite, Janice. Nós estamos, então, disponibilizando esse espaço, né? É um pouco um compromisso que eu penso que os professores e os historiadores têm nesse momento, né, que a gente vive na história do país. Se a gente não fizer isso, se a gente não possibilitar que as pessoas conheçam a história do país, quem vai fazer, né? A gente está vivendo um momento de perseguição, né? Não que isso seja novo, né? A própria história do Marco Bloch demonstra isso. Ele foi executado pela Gestapo, então momentos de ditadura, momentos de exceção miram, né, nos professores, miram nos historiadores como alvo, né, do obscurantismo. Então, acho que a gente está no momento de pensar, de refletir, de sentar para ver junto, buscar alternativas. Então, um pouco essas práticas de história é isso, oferecer elementos para que as pessoas possam fazer o resgate da sua biografia, né, da sua experiência no país, enfim, no planeta enquanto existência, e um pouco essa troca, né, entre pessoas de um grupo, num coletivo, sentar, pensar e refletir. É um pouco o papel da educação, né, que Paulo Freire defendia, né, como um processo importante e fundamental de cidadania, né. Muito obrigada pela presença. Ayrton. Eu gostaria de fazer uma observação que todos os presentes nessa mesa aqui agora, eles fazem parte de setores que estão sendo perseguidos nesse momento histórico. Nós temos aqui a universidade, a história, a academia, nós temos ali o cinema e nós temos aqui o jornalismo. Sim. Sim, é verdade. Estamos todos, digamos, sendo alvo. Exatamente, nós temos um alvo no peito. Eu sou muito cobrada, né? Porque eles dizem assim, só está a gente esquerda do cinema, mas a direita tem todo o espaço possível. Exatamente, tu tem que responder o seguinte. Exatamente, mas eu luto pelo pluralismo que a imprensa hegemônica anuncia aos quatro ventos. Sim, claro. Eu tenho que garantir. Eu não sou contra, mas eu tenho que ocupar esse espaço. Tem que garantir. Esquerda, não faz sentido. Tem que garantir esse espaço. É a defesa do pluralismo, é isso exatamente.
Brasil de Fato é um jornal de esquerda também. Claro. Ele pode abordar, pode entrevistar, como já entrevistou, gente de direita. Sim, eu digo, eu também Né? não Agora, impossibilita de trazer outras pessoas aqui que têm uma visão diferente da gente. Se nós- Mas essa visão tem que ocupar um espaço. Exato. Se nós tivéssemos, digamos assim, um ou dois grandes jornais Veículos. nacionais, uma grande televisão, muitas rádios de esquerda, eu acho que, como já houve no passado, por exemplo, A Última Hora Exato. foi o último grande jornal nacional de esquerda a circular nesse país. De esquerda não, era centro-esquerda, mas pelo menos não era, digamos assim, liberal ou neoliberal como hoje. Se nós tivéssemos isso, a nossa vida seria mais Mais fácil. tranquila. Seria mais fácil, né? Mas agora nós temos que, digamos, levantar essa bandeira, porque tem que expor o pensamento de um setor muito expressivo da população. Né? Se nós formos considerar as últimas eleições, segundo turno, nós temos ali são 30 e tantos milhões de pessoas, né? Que não fizeram a opção pelo estado de exceção, né? Que não fizeram a opção pelo ataque à universidade, pelo ataque à academia, pelo ataque ao trabalhador, pelo ataque ao cinema, pelo ataque ao jornalismo, né? É isso, eu acho que não é só refletir que nós temos que fazer, nós temos que resistir. E refletir uma maneira de preparar a resistência, né? Sim, sim. É isso que nos cabe. Pensar Eu alternativas diria que também, né? fatos são coisas teimosas, né? As pessoas têm as suas opiniões, mas elas não têm direito a ter fatos, né? Fatos de estimação, fatos de propriedade. Exatamente. Eu diria assim, o Clube de Cinema, inclusive o último debate, tem uma ala conservadora no Clube de Cinema, com todo o respeito, a gente mantém uma pluralidade ali É ótimo. para valer. E o debate foi feito de um documentário do Luiz Alberto Cassol e o Guilherme Castro, chamado Golpe. Né? Então, o pessoal já... Obviamente, você vai perguntar, será que eles são de esquerda? Sim, são. Né? E aí a gente fez, logo depois, uma boa conversa. Houve uma maioria de elogios para quem ficou depois da sessão, porque normalmente termina meio-dia, e aí vem a segunda restrição do Clube de Cinema, as pessoas sentem fome, aí elas saem do debate para comer alguma coisa. Mas aqueles fanáticos que ficam um pouco mais, conversaram bastante com o Cassol e com o Guilherme, elogiando, eventualmente fazendo críticas à esquerda, mas tinha um pessoal que levantou o dedo, eu disse, pois não, senhor tal, e vieram fazendo críticas e direto e tal e coisa, e o Castro e o Cassol souberam responder, né, até o limite em que, evidentemente, ninguém convenceu ninguém. Claro. Esse é o estado da discussão política de hoje. Eu acho que Sim. há pouca política e muito partidarismo, mas, enfim, né, ali ficou bem demonstrado os dois lados, cada um mostrou os seus argumentos, e nos argumentos ficaram. Esse que é Sim. o ponto bom. Pelo menos eu vou me dar esse tapinha nas minhas próprias costas, né? Como mediador, eu não tendenciei, né? E também soube evitar a Terceira Guerra Mundial, né? Mas deu para conversar bastante sobre Certo, isso. então. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu acho que foi um debate bem bom, né, gente? Muito bom. Eu agradeço a audiência de Roberto Rodrigues, de Brasília, Heloísa Ercovitch, dos Estados Unidos, Francisco Jusca Filho, Rita Escobar, Mauro Rocha e Maria Tereza Vieira Lopes. No próximo Mimimi estaremos tratando sobre a 5ª Conferência Estadual de Cultura. Vamos ver 3 representantes aqui, vai ser um debate muito legal. Bom, estamos terminando e até o próximo programa. Sapo que
que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.